ajude a mim e ajude a meus irmãos. Amém. Eu peço a você que, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, descrito pelo apóstolo João. Evangelho de Jesus Cristo, descrito por João, capítulo 12, do versículo 20 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhes tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou. A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre, como pode dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe então Jesus. Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Pode tomar o teu assento, por gentileza? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as características da missão real. Para aqueles que gostam de xadrez ou que entendem o básico de xadrez, sabe que para que você seja vitorioso, que você vença, é preciso que o seu rei permaneça vivo até o final. E não importa quantas peças o seu adversário tenha. Ele pode ter apenas 4 peças e você quase todas as peças, e se ainda assim ele encurralar o seu rei dando checkmate, acabou o seu jogo. Porque para que alguém vença, é preciso que o rei permaneça vivo até o fim. Mas quando nós falamos do xadrez celestial, o xadrez do nosso Deus, é o contrário. Para que haja vitória, é necessário que o rei morra. Porque se o rei não morrer, não haverá vitória. Hoje nós vamos olhar para o nosso rei Jesus, que no sermão passado foi aclamado quando adentrou em Jerusalém, quando foi recebido por aquela multidão que o chamou de rei, que cantou o salmo dizendo, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito o rei de Israel. Nós temos então um rei aclamado, um rei que entrou de forma humilde, porém triunfal, um rei que foi recebido por 2 multidões, uma que estava em Jerusalém e a outra que estava vindo com ele da Betânia. Um rei foi empossado, um rei foi reconhecido, e nós sabemos que todas as vezes que um rei novo assume, ele, então, diante dos seus súditos, faz alguns discursos. Ele apresenta para os seus súditos a sua missão. O que ele pretende fazer? Geralmente, ele vai dizer aos seus que ele vai conquistar mais territórios, talvez pacificar alguma área, proteger algumas regiões do seu reino, propícios a ataques dos inimigos. Todo rei tem uma missão em sua mente.
Talvez esse rei tenha a missão de resgatar alguns que estão presos e foram capturados pelos inimigos. Nosso Senhor Jesus, como rei que é, ele também tem uma missão. Eu quero apresentar a vocês hoje as características dessa missão. Quais são essas características? O que o nosso rei Jesus, pretende fazer uma vez que ele foi reconhecido como rei? Como o nosso rei vencerá os seus inimigos? Essas perguntas, elas encontrarão respostas no decorrer da exposição do nosso texto de hoje. Porque de forma muito clara, Jesus apresentará qual é a sua missão e quais são as características dela. Então vamos, para que eu consiga chegar até o final desse estudo, vamos olhar então a primeira característica da missão de Jesus. Em primeiro lugar, a missão do nosso rei, ela é universal. Veja os versículos 20 a 22. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Quando nós voltamos os nossos olhos para os versos anteriores, nós ali somos informados que os fariseus, que estavam com medo, estavam se queixando da popularidade de Jesus e do seu fracasso com relação a essa perseguição implacada contra Jesus, eles então, de forma hiperbólica ou de forma exagerada, disseram assim: não conseguimos nada. Olha como todo mundo vai atrás dele. Esta foi a queixa dos fariseus nos versos anteriores. Ainda que não seja a intenção dos religiosos aqui afirmar que pessoas de outras nações iriam atrás de Jesus, foi uma maneira genérica de dizer todo mundo, como nós usamos, todo mundo veio hoje na igreja, não é todo mundo, não cabe aqui. Mas ainda assim, apesar de não ser essa a ideia, nós podemos ver que a frase ou as palavras daqueles fariseus realmente começaram a encontrar luz e, de certa forma, fazer sentido. E assim nós vemos no texto que pessoas de outras regiões começaram a procurar Jesus. E é interessante o que nós estamos vendo aqui. Porque nós estamos falando de uma época em que as informações não eram tão rápidas como hoje. Se fosse hoje, enquanto Jesus entrava em Jerusalém, era uma live, alguém postando no Stories, tudo muito rápido, em qualquer lugar do mundo as pessoas teriam acesso. Mas naquela época, para você mandar uma carta, alguém ia ter que levar isso de cavalo. Isso demora. Qualquer informação demorava demais. Mas agora nós estamos percebendo que os gregos, ou seja, as informações acerca dos feitos de Jesus chegou na Grécia. E gregos que foram para Jerusalém a fim de fazer o quê? Adorar a Deus. Então nós estamos falando de prosélitos. O que é um prosélito? Prosélito é um gentio, um não-judeu, que se converteu ao judaísmo. E os gregos então foram para Jerusalém, e eles não são os únicos estrangeiros. Muitos estrangeiros iam para Jerusalém a fim de adorar a Deus nessas festas. Você deve se lembrar do eunuco, né? Que teve aquela conversa com o outro Filipe. Ele estava indo para adorar. Havia muitos prosélitos. E aqui nós percebemos que aqueles da Grécia haviam ido para adorar. Mas chegando lá, como eles haviam ouvido falar sobre Jesus, eles perguntaram para Filipe. Talvez porque o nome de Filipe é um nome grego. Queremos ver o mestre. Será que isso é possível? E então os dois discípulos de Jesus levaram essa informação para ele. Senhor, estão querendo te ver. Nós percebemos com isso, com essa interação, com esse desejo desses gregos, nós percebemos que de fato o evangelho ou a missão do rei é universal. O que eu quero dizer com missão universal? Eu não estou dizendo que o rei alcançará todas as pessoas que estão no mundo. Eu estou falando da abrangência dela. Eu estou dizendo que Deus não salvará apenas judeus, que era o seu povo. Deus salvará também gentios, pessoas espalhadas pelo mundo. Na verdade, João já nos informou essa realidade em algumas ocasiões no seu evangelho. Lá no capítulo 1, versículo 10 até o versículo 12, é nos dito que aquele que estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam.
seu povo. Os judeus não o receberam como rei, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Falando de gentios. Quando nós chegamos lá, ainda no capítulo 1, no versículo 29 de João, quando João vai dar o testemunho acerca de Jesus, o que ele diz? Vejam, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O mesmo pode ser dito de João 3,16, o famoso versículo da Bíblia. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Nós já vimos quando estudamos que mundo ali é uma referência a todas as pessoas espalhadas pelo mundo, ou seja, classes de pessoas diferentes. Porque o Nicodemos, um fariseu, acreditava que a salvação era restrita somente aos judeus. E Jesus está mostrando que não, que ele vai salvar pessoas que estão espalhadas pelo mundo. Então não se trata aqui de universalismo ou a crença de que todo mundo vai ser salvo. Quando eu digo que a missão é universal, eu estou me referindo à abrangência, ao alcance dessa redenção. Ele vai alcançar pessoas que estão espalhadas por todo o mundo. Vocês são prova disso. Vocês não são judeus, mas creram em Cristo Jesus, foram alcançados por ele. Quando nós olhamos para Apocalipse 7, do 9 ao 11, quando João ele contempla algo lá no futuro, ele disse assim: eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e palmas nas mãos. Ele viu pessoas de todas as nações, todas as tribos, todos os povos e de todas as línguas diante do Cordeiro. Essa é a primeira característica da missão do rei. A missão do rei é universal, ele conquista as nações. Mas há uma segunda característica dessa missão. A missão do nosso rei, ela é também gloriosa. Veja aí o versículo 23, o curto versículo 23. Jesus respondeu, depois que falaram para Jesus que os gregos queriam falar com ele, vê-lo. Então Jesus responde assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Apesar do versículo ser bem curto, há várias informações importantes que não podem ser desprezadas nesse momento. O primeiro ponto que eu quero destacar é que Jesus afirma nesse momento que a sua hora chegou. É chegado a hora. Se você é um ouvinte atento, tem prestado atenção nos sermões desde o capítulo 5, você deve ter percebido que em inúmeras ocasiões os judeus tentaram prender Jesus. E todas as vezes eu fui destacando isso para você, exatamente para que você entendesse que em algum momento da história, essa chavinha ia virar. Isso aconteceu agora. Então quando Jesus era perseguido, como lá no capítulo 8, versículo 56, os judeus apanham em pedras para apedrejar Jesus, Jesus sai dali. E aí então nós temos um comentário de João. Ele fez isso porque a sua hora ainda não havia chegado. Mas agora nós estamos diante de um texto em que Jesus diz: a minha hora chegou. E a pergunta que fica é: hora do quê? Que hora é essa? Hora do quê? O texto responde: hora de ser glorificado. Mas uma nova pergunta surge: de que forma o rei será glorificado? Já que é hora de ser glorificado, eu quero entender isso aí. Como é que é isso? Isso vai ficar claro no decorrer da exposição. Mas no versículo que nós estamos estudando, nós podemos ter uma ideia muito clara do que significa essa hora que está chegando ou que chegou. Veja a parte final. Ele diz que chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Você já parou para pensar por que ele usou a expressão Filho do Homem aqui? De propósito. Quando nós estudamos, quando nós lemos os outros evangelistas, todas as vezes que eles usam essa expressão Filho do Homem referente a Jesus, eles estão destacando a humanidade de Jesus. E a maioria das vezes está relacionado ao sofrimento de Jesus. Ao que ele passa nesse mundo, ao que ele sofreu nesse mundo. Jesus, de fato, ele vai ser glorificado pelo Pai. Ele vai receber aquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Mas para isso, Jesus terá que passar pelo martírio. Terá que sofrer. Afinal, não é isso que os profetas falaram a respeito dele na antiga aliança?
Não é isso que o profeta Isaías disse a respeito de Jesus, que ele seria o servo, o sofredor, o homem de dores? Então, para o mundo, um rei glorioso é aquele que se assenta no seu sublime, seu grande, seu imponente trono. É aquele que cavalga no seu cavalo branco, lindo, poderoso, com os seus súditos à sua volta, com os melhores cavaleiros. Mas a palavra de Deus, ela nos surpreende, porque ela nos mostra que o rei glorioso é aquele que é humilhado e morto numa cruz. Talvez agora você entenda porque o evangelho é loucura para os que estão perecendo. É loucura. Como alguém vai entender algo assim? Que o nosso rei é glorioso, tá? O que ele conquistou? Uma cruz. Uma cruz. Parece estranho, mas é na cruz que Cristo foi glorificado. Por isso nós chamamos, os teólogos chamam a cruz de cruz gloriosa. Porque o Pai foi glorificado na morte do seu Filho. É gloriosa porque nela nós encontramos a redenção. É gloriosa porque nela foi pago o preço da nossa redenção. É gloriosa porque o meu e os seus pecados foram perdoados naquela cruz. Essa cruz não foi acidental na vida do nosso rei. Na verdade, a cruz foi a sua missão. Foi para isso que ele veio. A sua missão, além de universal e gloriosa, ela também é sacrificial. Versículo 24. Nós temos uma parábola aqui. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então o rei agora está explicando a sua missão. E ele é muito claro. Para explicar essa missão, ele chegou a contar uma parábola simples e fácil de entender. Ele disse então que se o grão de trigo não cair no chão, ou seja, não for enterrado, ele vai permanecer só. Mas se esse trigo for lançado na terra, se você o enterrar, logo ele vai dar frutos. Um monte de trigo vai surgir dali. Essa é uma das parábolas mais cristalinas contadas por nosso Senhor. Creio que qualquer um aqui consegue entendê-la. Jesus está dizendo claramente que a sua missão consiste em morrer pelos seus. Repito, se você pegar uma semente de trigo ou um grão de trigo e guardar no armário, logo ele vai apodrecer, vai ficar ali e não vai surgir nada dali. Mas se você enterrar ou sepultar um grão de trigo, logo você vai ver o quanto de trigo sairá dali. Vai dar muito fruto. Aqui também imediatamente nós nos lembramos daquilo que foi dito lá no finalzinho do capítulo 11, a partir do versículo 49. Lembra do sumo sacerdote Caifás, aquele homem maligno? Mas apesar de toda a sua malignidade, Deus o usou para profetizar a morte de Jesus. Lembra o que ele disse? Ele disse assim: é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Morra um homem pelo povo. Um trigo morra. Um trigo seja enterrado para que aquilo dê fruto. Então a missão do rei, do nosso rei, encontra a sua glória no seu sacrifício. Veja como Jesus está ciente do seu martírio, lá na parte 27, que está na metade do texto para baixo, aí na projeção. Jesus disse assim: agora, meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora? E ele mesmo responde: não, eu vim exatamente para isso. É para isso que eu estou aqui. Eu vim para esta hora. E ele termina dizendo: Pai, glorifica teu nome. Em poucas palavras, ele está dizendo: seja feita a tua vontade. Porque se nós entendemos que a cruz é a glória do Pai, então quando ele disse glorifica o teu nome, ele simplesmente está dizendo: seja feita a tua vontade. E Deus, ao responder, vai mostrar exatamente isso. Ele vai dizer: eu já o glorifiquei, mas eu vou glorificar de novo. Ou seja, eu vou glorificar lá na cruz de novo. Então é preciso que o meu e o seu rei morra para que ele dê muito fruto. E fruto aqui, para que não haja dúvidas, é claramente uma referência àqueles que ele salvará. Pessoas de todas as tribos,
povos e raças. A missão de Cristo também, de alguma forma, é compartilhada conosco. Existe um aspecto da missão de Cristo que eu e você temos que seguir e cumprir também. Há uma missão dada a nós também. E Jesus vai deixar isso muito pessoal e prático nos versos seguintes. Veja aí como a missão do rei, ela é aplicada a nós. Versículo 25 e 26. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. É interessante notar que Jesus, quando ele está explicando a sua missão, que ele tem que morrer, que ele tem que entregar a sua vida, ele, de repente, ele faz uma aplicação aos seus discípulos. Ele faz uma aplicação a nós que estamos aqui hoje. A sua missão encontra em nós também um cumprimento necessário. Nós estamos também nessa missão. Lógico que de maneira diferente. Não é a mesma missão de Jesus. Você não é chamado para ir numa cruz e morrer literalmente. Mas há algo que precisamos aprender aqui. Jesus se volta para os seus discípulos e diz que a sua missão é aplicada a eles. Então nós precisamos aprender. Note o versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me. É uma ordem. Quem me segue, quem me serve, quem é meu servo, eu sou o seu Senhor, então você precisa seguir-me. Isso significa que você precisa seguir os passos de Jesus. Isso significa que você precisa trilhar as suas pisaduras. Precisa seguir o seu mestre, precisa seguir o seu Senhor, precisa imitá-lo. E há tantas e tantas coisas que nós precisamos imitar no nosso Senhor. É verdade. Mas existe uma que eu quero apresentar a vocês. A abnegação. Para entender a nossa missão, é preciso então entender, olhar para as Escrituras e ver isso na vida de Jesus. Quando nós olhamos lá para Filipenses capítulo 2, versículo 5, clássico texto, conhecidíssimo, nós percebemos que o Senhor Jesus, apesar da sua posição, ele não considerou que essa posição era tão importante assim ao ponto de desprezar a sua missão. O texto nos diz que a atitude nossa deve ser a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele tinha uma posição ao lado do seu Pai. Ele não era um homem. Ele não sofria as penumbras da vida que um homem comum sofre. Mas ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ele tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O apóstolo Paulo começa dizendo que a atitude nossa tem que ser a mesma de Cristo Jesus, e ele dá essa informação para nós. Agora, se você observar os versos que antecedem essas informações, você vai perceber que Paulo ordena que os cristãos de Filipos, eles humildemente considerem os outros superiores a eles. E que cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também no interesse dos outros. Esse é o contexto. É preciso, humildemente, considerar os outros da comunidade superior a si mesmo. É preciso cada um cuidar não somente dos seus próprios interesses, mas cuidar dos interesses daqueles que estão no meio dessa comunidade. E foi exatamente isso que Jesus fez, não foi? Ele não se preocupou somente com os seus interesses. Ele se preocupou com o meu e o seu interesse. Ele nos salvou. Ele nos deu aquilo que nós nem queríamos. Ele nos livrou daquilo que nós nem se importávamos, da condenação eterna. Ele cuidou dos nossos interesses. E agora ele convoca a comunidade da fé a viver dessa forma. A abnegar-se. A viver de forma outrocêntrica ou de forma centrada no outro. A vida cristã não permite cristãos egoístas,
que olham somente para os seus próprios interesses, que olham somente para o seu umbigo. A vida cristã exige que eu e você imitemos o nosso Senhor Jesus Cristo, que não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, se esvaziou, vindo a ser servo, para um propósito. Ele veio para morrer numa cruz. E isso foi do meu e seu interesse. Porque foi aquela cruz gloriosa que trouxe salvação para nós. Mas como eu posso viver dessa forma, de forma outrocêntrica? Como eu faço isso na prática? Exatamente essa vida outrocêntrica exigida aqui por Paulo só pode ser vivida por meio do discipulado. Só pode ser vivido por meio do discipulado, porque assim, por meio do discipulado, que você descobre quais são as dificuldades, as lutas e as necessidades do seu próximo. Essa é uma maneira muito fácil e clara de você descobrir quais são as necessidades. Como eu posso centrar a minha vida no outro se eu nem sei de nada da vida do outro? Eu só vejo ele no domingo, às vezes nem converso, às vezes nem cumprimento. Quando a gente vive assim, aparentemente está todo mundo bem. Mas quando nós nos aproximamos, nós conhecemos as dificuldades e podemos ajudar e também ser ajudado. Um cristianismo que se resume a vir ao culto no domingo é um cristianismo fraco. É um cristianismo capenga. É um cristianismo egoísta, que só pensa em si só, em si próprio. Agora, eu não estou menosprezando o culto no domingo. Se você me conhece muito bem, você sabe o quanto eu valorizo o culto, o quanto eu levo a sério o culto. O quanto eu ensino que você deve se preparar para o culto. O culto é importante. O que eu estou dizendo é que se a sua vida se resume a somente vir ao culto no domingo e durante a semana você não se relaciona com ninguém, durante a semana você não tem contato com nenhum irmão da igreja, não conta a ele aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu, se você não busca ajuda de outros irmãos, se você não procura ajudar outros irmãos durante a semana, se você não tem nenhum contato, não manda nenhuma mensagem pedindo uma ajuda, um pedido de oração, ou contando uma bênção, ou ofertando uma exortação. Se você não faz nada disso durante a semana, seu cristianismo é capenga. Porque nós somos chamados a viver em comunidade. E como eu posso colocar Filipenses 2, do 5 em diante, em prática? Se eu atuo ou ajo como um católico. Nós não somos católicos. Nós não viemos para a igreja hoje numa missa só para tomar a nossa hóstia e voltar para casa. Até logo, domingo que vem a gente se encontra aí, galera. Nós somos protestantes. Nós fomos inseridos num corpo. Quando aquela semente de trigo morreu, essa semente gerou outros frutos. Estão espalhados pelo mundo todo, organizados em feixes. Esse feixe, chamado Igreja Batista Reformada aqui em Nishio, é um feixe composto por vários trigos que foram produzidos por Cristo Jesus. E esses tais devem viver em comunidade, devem viver em união, porque não vivendo assim, estarão fracos, fraquejarão. Não poderão colocar a ordem de Jesus de fazer discípulo em prática. E a sua saúde espiritual estará comprometida. Meus irmãos, eu preciso da ajuda de vocês. Há muitos irmãos pelos quais eu conto quando estou passando por lutas, por dificuldades. Não posso viver sozinho e você também não pode. Porque não existe carreira solo no cristianismo. Todos nós fomos inseridos dentro do corpo de Cristo para carregar o fardo uns dos outros, para ajudar uns aos outros. Mas eu repito, como vamos saber dos fardos dos outros se nós sequer nos importamos? Sequer mandamos uma mensagem durante a semana? Sequer fazemos uma visita? Chamamos para sair? Só vindo no culto e até logo? Claro que não. Não resolve o problema. Nós somos cristãos protestantes e precisamos entender que o plano do rei para os seus súditos é que façamos discípulos e que esses discípulos vivam em união, que cuidem uns dos outros, que carreguem o fardo uns dos outros, que amem uns aos outros com o mesmo amor de Cristo. Todas as vezes que eu me aproximo de alguém que está fraco,
está desanimado, já está quase assim abandonando a carreira da fé praticamente, é certeza, é batata. Abandonou a vida de oração, abandonou a leitura da palavra de Deus e já está começando ou já abandonou a comunhão com o Santo. São 3 elementos fundamentais que precisam estar presentes em nossas vidas: a leitura da palavra, a oração e a comunhão com os santos. Menosprezar qualquer um desses vai trazer problemas para você. Fraqueza na fé, porque são os meios que Deus proporcionou para a igreja de Cristo, para que assim cumpramos a missão do nosso Rei. Lembre-se das palavras de Jesus: quem me serve precisa seguir-me. O que eu estou dizendo para você fazer, que é o que eu preciso fazer, é apenas aquilo que Jesus fez. Não considerou os meus interesses, os seus interesses mais importantes do que a mim. O que ele fez em meu favor, mesmo eu não merecendo, isso foi amor, abnegação. Ele não considerou a sua vida mais importante do que a vida dos seus discípulos. O Senhor Jesus, se você virar a página da sua Bíblia, lá para o capítulo 13, versículo 1, você vai ver algo impressionante. Um pouco antes da festa da Páscoa, nós estamos nessa semana que antecede a Páscoa, sabendo que o tempo de Jesus havia chegado, ele disse isso ali no versículo 1, sabendo ele que deixaria este mundo, iria para o seu Pai, o texto diz que ele, tendo amado os seus discípulos que estavam com ele no mundo, amou-os até o fim. Amou até o fim. Se você correr os teus olhos lá para o capítulo 13, versículo 34, veja qual deve ser o padrão do nosso amor dentro dessa comunidade. O novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. É isso que ele exige de nós dentro dessa comunidade. Um amor. Mas que padrão de amor é esse? Pode ser do meu jeito? Mas eu tenho um jeito peculiar de amar. Será que pode? Não pode. Jesus disse: amem uns aos outros assim, do mesmo modo, da mesma maneira que eu os amei. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, qual é a marca de um discípulo? Um discípulo é aquele que imita seu mestre. Qual é a marca de Jesus? Não é o amor? Agora, se há discípulos que não conseguem amar uns aos outros, sinto muito, mas não é discípulo de Jesus. Não pode ser, está sendo discípulo de qualquer outra coisa. Se eu não conseguir amar o meu próximo, como eu posso ser discípulo de Jesus? Não estou sendo. Pelo menos nesse momento. Essa é a marca. Em 1 João 3,16, veja como nós somos claramente convocados a imitar o amor de Jesus. Nisto conhecemos o que é o amor. O que é o amor, irmãos? Me definam o que é o amor. O cristão vai definir o amor da seguinte forma, usando as palavras de João. O amor é Jesus Cristo dar a sua vida por nós. Essa é a definição de João. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Isso é amor. Legal. É amor, já entendi. Mas João vai dizer que nós devemos fazer a mesma coisa. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Está vendo como a coisa é mais intensa? Eu tenho que amar vocês a ponto até mesmo de entregar a minha vida por vocês. Pode ser que eu nunca consiga fazer isso. Mas o padrão está estabelecido. Existe uma meta, um alvo, o padrão de santidade. E é Jesus Cristo. Nunca ninguém vai alcançar esse padrão aqui nessa terra. Mas o padrão está lá exatamente para que a gente não baixe o nosso padrão. Para que nós não nos contentemos com qualquer tipo de amor. Que um amor que não é sacrificial não é como o amor de Cristo. Se não é o amor de Cristo, não é amor de verdade. Pode ser o amor segundo o padrão do mundo, mas quem está preocupado com o padrão do mundo? Eu não estou. Eu não estou preocupado com o padrão globo de amor. Eu estou preocupado com o padrão bíblico de amor. E eu preciso aprender muito para colocar isso aqui em prática na minha vida. Eu preciso amar vocês ainda mais. E vocês precisam me amar também. Sei que é difícil às vezes, mas precisam me amar. Com um amor sacrificial.
para terminar esse ponto, Jesus afirma que se você fizer isso, se você o servir, se você seguir os seus passos, sabe o que ele vai fazer? Sabe o que o Pai vai fazer? Vai te honrar. Você vai ser honrado. Porque você será semelhante ao filho dele. Bem, a missão do rei também é divina. Eu vou acelerar agora, então aperte os cintos. Pretendo terminar hoje. Jesus, depois de dizer que o coração dele está perturbado, que eu direi, Pai, salva-me dessa hora. Não, eu vim exatamente para essa hora, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu que disse, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. E o texto nos diz, do versículo 29 a 30, que a multidão que ali estava e o ouviu, disse que tinha trovejado. Aquela multidão ouviu essa voz, que disse, eu já o glorifiquei e o glorificarei. Alguns pensaram que era um trovão, outros disseram que era um anjo que tinha falado. E aí Jesus responde, então, a essas reações. Jesus diz assim, esta voz veio por causa de vocês, não por causa de mim, não por minha causa. E esta é a terceira vez nos evangelhos que foi possível ouvir a voz de Deus Pai se dirigindo a Jesus. Uma delas foi no batismo de Jesus, este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Lá no Monte da Transfiguração também nós ouvimos a voz do Pai, e nesse texto também. Todas as vezes que o Pai falou sobre o Filho, foi para dar um testemunho sobre ele. Foi para testificar que ele era seu filho. Nós estamos diante de uma missão divina. Jesus, ele só fazia aquilo que o seu Pai ordenava. Ele não fazia por si próprio, ele mesmo disse isso inúmeras vezes no Evangelho de João. Sendo assim, a missão do rei é uma missão dos céus, é uma missão divina. Nós já vimos então que a missão do rei ela é universal, é sacrificial e acabamos de ver que ela é divina. Mas também vamos ver que a missão do rei ela é vitoriosa. Veja o versículo 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O que você pensa quando eu digo que a missão do rei é vitoriosa? Se eu falar para as pessoas aí fora, olha, meu rei, o rei que eu creio aqui, ele é vitorioso. Ele veio a esse mundo uma missão vitoriosa. O que vem à mente dessas pessoas? Certamente o rei montado no seu cavalo branco, conquistando com a sua espada, cavalgando, batalhando, guerreando. Geralmente é isso que as pessoas pensam acerca de uma batalha, de um rei vitorioso. Um rei que vence as batalhas. Porém, o padrão bíblico de vitória de Jesus é diferente de tudo que se possa imaginar. É verdade que Jesus é o rei vitorioso que venceu os seus inimigos triunfando sobre ele. Isso nós sabemos. Mas a pergunta que precisa ser respondida nesse momento é: quando o nosso rei venceu os seus inimigos? Quando? Será numa guerra física, montado num cavalo, derramando muito sangue? Será numa guerra espiritual, vencida talvez na ressurreição somente? Colossenses 2, 13 e 15 responde a nossa pergunta. Nós vamos encontrar uma linda resposta aqui. Paulo diz assim aos irmãos de Colossos: quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Preste atenção. E tendo despojado os poderes das autoridades, fez deles um espetáculo público. Quando que Jesus fez isso, meus irmãos? Talvez você está puxando na sua mente aí os evangelhos, que momento Jesus fez isso, que ele saiu ali pegando seus inimigos pela orelha. O apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui que essa vitória ocorreu na cruz. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Não foi numa batalha. Não foi num campo sangrento. Foi numa cruz sangrenta. Ele triunfou sobre os seus inimigos, todos eles na sua cruz.
Certamente, os inimigos de Jesus, aqueles que queriam e tramaram a sua morte, que pensaram estar no controle da história de Jesus, certamente eles festejaram quando Jesus morreu. Quando o plano maligno deles deu, entre aspas, certo, porque era o plano divino. Enfim, Jesus foi para a cruz. Certamente eles comemoraram a morte de Jesus pensando, nós triunfamos sobre ele. Porque até o presente momento, todos os planos estavam dando errado. Cada vez mais pessoas indo atrás de Jesus. Está dando tudo errado. Mas, ufa, nós conseguimos, nós matamos esse homem. Caifás tinha razão, é melhor que morra ele do que toda uma nação pereça. Nós triunfamos sobre Jesus, olha lá. Esse é o Cristo, esse que se diz Cristo. Olha lá, patético, morto numa cruz. Ele é um espetáculo público, patético. Vencemos esse homem. Mas, irmãos, a verdade é que na cruz, Jesus é que fez seus inimigos um espetáculo público. Foi na cruz que Jesus triunfou sobre eles. Na cruz, Jesus venceu os seus inimigos. Assim sendo, o nosso rei é sim vitorioso. Ele venceu por nós. Ele venceu para a glória do Pai. Bem, irmãos, nós já vimos que a missão do rei é universal, é gloriosa, é sacrificial, é divina, é vitoriosa. Mas a missão do rei é muito dolorosa. A missão trouxe dor para o nosso rei. Veja os versos 32 e 33. Mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Aqui a expressão levantado da terra aponta claramente para a sua morte. Claramente para a sua morte. João está nos informando. Ele disse isso para nos mostrar o tipo de morte que ele enfrentaria. A saber, a cruz, a crucificação. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, lá para o capítulo 3, naquela conversa de Jesus com Nicodemos, e chegar nos versículos 14 e 15, você vai ver a mesma expressão. Jesus disse assim, da mesma forma que Moisés levantou a serpente de bronze que estava no chão e ficou, pensa no ar, para que todos pudessem olhar para aquela serpente e ser salvo. Jesus diz assim, então, é necessário também que o Filho do Homem, da mesma forma, seja levantado. Morte, cruz. No capítulo 8, versículo 28 de João, o Senhor usou a mesma expressão. Jesus disse o seguinte, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Essa é uma expressão clara, idiomática e fácil de compreender. Todos ali entenderam. Inclusive, João não precisou nem explicar. Ele falou, é só por causa do tipo de morte que ele queria ensinar. A missão do nosso rei foi dolorosa. Porque no meio dessa missão havia uma cruz de dores. Havia uma cruz horrorosa. Havia uma cruz angustiante. Também somamos a isso o fato de que o Antigo Testamento já previa isso. O Antigo Testamento já nos dizia que ele sofreria, que ele morreria, que ele seria traspassado. Logo na primeira profecia acerca de Jesus, lá em Gênesis 3,15, nós já percebemos o sofrimento de Jesus ali. Ele sim vai esmagar a cabeça da serpente, mas terá o seu calcanhar ferido. Sofrimento. Quando nós recorremos ao profeta Isaías, 700 anos antes da morte de Jesus, ele disse lá no versículo 33 que Jesus seria um homem de dores. Ele disse assim, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores. Nosso rei é um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado. Nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus e por Deus atingido e afligido, homem de dores. Veja as dores. Ele foi traspassado. Por causa do quê? Por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades.
E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes ou da sua semente? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, a sua semente, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Veja como ele era descrito na antiga aliança. Como um homem extremamente em sofrimento. O salmo também, que foi lido por nosso irmão Eduardo na abertura, mostra essa dor ou esse sofrimento que seria infligido ao nosso Senhor Jesus Cristo. A missão do nosso rei não foi uma missão fácil. Foi uma missão dolorosa. Ele sentiu muito. Ele chegou até a suar gotas de sangue. Tamanha angústia. Lá naquela cruz ele suportou toda a ira divina. Foi um homem de dores. Mas esse é o nosso rei. Ele sofreu a sua dor. Ele sofreu a minha dor naquela cruz. Mas a missão do rei também ela é uma missão iluminada, porque o rei é a luz. A maior dificuldade de se batalhar naquela época era batalhar na escuridão, sem enxergar nada. Muitos evitavam isso, porque você poderia confundir até mesmo os seus amigos como inimigos e matá-los. Mas com esse rei, Jesus, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque o rei é iluminado. O rei é a luz. Então a missão do rei é uma missão iluminada. Veja aí. Os versículos 34 e 36. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse o Filho do Homem? Primeiro, o que essa multidão está falando é uma besteira. A lei não ensina isso sobre o Cristo. Nós acabamos de ver que o profeta Isaías diz que ele é um homem de dores. Ele seria traspassado, que ele morreria. O Salmo 23 fala sobre isso também. Então, o que eles estão falando não tem nada a ver com a lei. A lei não ensina que o Cristo permanecerá para sempre, sem enfrentar a morte. E aí eles perguntam, como ele pode ser levantado? Como assim? Não faz sentido? Quem é esse Filho do Homem? E aí Jesus, ao invés de responder isso aqui, olha o que Jesus responde. Eles não podiam entender a missão de Jesus, evidentemente, porque eles estavam nas trevas. Aí Jesus então responde, por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Jesus é a luz. Logo ele vai enfrentar a cruz. Andem enquanto vocês têm a luz. Para quê? Para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Está na escuridão, não tem noção de nada. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. E aí Jesus termina de falar isso, sai e se oculta do meio deles. Em João 8:12, texto que nós já estudamos recentemente, ali nós aprendemos que Jesus é a luz do mundo. Você deve se lembrar, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sendo assim, irmãos, para correr aqui mesmo, o nosso rei, ele é a fonte de toda a luz. Se você voltar lá para João capítulo 1, versículo 4 e 5, você vai ver isso. Jesus é a fonte da luz. Diz assim o texto, e a vida estava nele, em Jesus. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela, contra a luz.
Jesus está dizendo então que a luz e a vida andam de mãos dadas. Aquele que foi iluminado pela luz recebeu a vida. Agora, é fato que tanto a vida física quanto a vida espiritual são nos dados pela graça de Deus sempre. Você está aqui agora respirando. Você acordou hoje vivo, respirando. Você abriu os olhos. Não estava numa sepultura. Você acordou, levantou, abriu os olhos. Não estava diante de um julgamento, de um juiz. Estaria ali prestes a te condenar eternamente. Você está vivo. Isso é pura graça. Você recebeu a vida. Essa vida que nós recebemos, a vida eterna, não é dada a todas. E se você recebeu essa vida, você recebeu porque o próprio Cristo te deu. Afinal, Ele é o caminho, a verdade, e Ele é a vida. Então, se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, se você creu no seu Senhor, ou nesse Rei apresentado hoje, então você tem a luz, não está nas trevas, e tem vida e vida eterna. Mas, por outro lado, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, isto é, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não confessou os seus pecados arrependido e com sinceridade de coração, se você ainda não reconheceu esse Jesus como o Rei do universo, sobre o rei sobre a sua vida, se você ainda não entendeu que Ele é Deus, o Deus encarnado que veio a esse mundo para salvar pecadores, então isso simplesmente significa que você permanece em trevas. Você não se aproximou da luz. Você está igual àqueles judeus que estavam aos pés de Jesus. Significa ainda que você está debaixo da ira de Deus nesse momento. Ainda que você não esteja sofrendo agora as consequências dessa ira, mais cedo ou tarde você vai se deparar com o juízo. Em João 3,36, o texto que eu gosto muito, diz que aquele que crê no Filho tem a vida. Mas quem rejeita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, se você não crê na luz, se você não crê no Filho, se você não aceitar ele como seu rei, nada vai mudar para você. Porque você vai continuar debaixo da ira de Deus. E se você não tem a vida, é porque você não tem a luz. É porque você não foi iluminado. É porque Cristo, o nosso rei, não te iluminou ao ponto de fazer você perceber todas as suas imundícias. Se você ainda não percebeu o quanto você está manchado, maculado pelo seu pecado, o quanto você está manchado, sujo diante de Deus, é porque você está em trevas. E as trevas não permitem você se enxergar. Talvez você até tenha consciência da sua condição. Talvez você até saiba que está em trevas. Talvez você saiba que a sua consciência está tão cauterizada que isso nem te incomoda mais. Pode até ser que você prefere viver assim. Você sabe que está nas trevas e você ama as trevas. Sabe por que você ama as trevas? Porque você tem medo que as suas obras sejam expostas. Porque você está sujo e imundo. E se você se aproximar da luz, você vai ver a podridão que você é. As pessoas verão. Então talvez você prefere viver assim. Você tenha consciência que está nas trevas, mas eu prefiro viver assim. Talvez você diga assim, eu até gosto dessa igreja aqui. Eu frequento, venho com os meus pais, venho com meus amigos. Eu até gosto aqui, acho até bacana assim as coisas que é dito aqui, as músicas são legal também, eu gosto das músicas. Mas esse negócio de compromisso com Cristo, assim, esse negócio não é para mim não. Prefiro ficar aqui no meu canto. Eu admiro Jesus. Eu gosto de Jesus. Mentira, você não gosta de coisa nenhuma. Vivendo assim, você não gosta de coisa nenhuma. Você age assim, na verdade, é porque você odeia a luz. É porque você odeia o rei. Você teme se aproximar do rei por causa das suas más obras. Você teme se aproximar do rei por causa dos seus maus pensamentos. Por causa da vida que você leva quando ninguém está te vendo. Por isso você ama as trevas. E antes que você fique revoltado comigo por dizer isso, eu estou apenas usando as palavras de Jesus aqui. Veja aí. João 3, 19 e 21. Este é o julgamento. A luz, o rei iluminado, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Amaram as trevas e não a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz
e não se aproxima da luz. Jamais. Por quê? Porque teme que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, por outro lado, corre e vem para a luz. Por quê? Porque quer que as suas obras sejam vistas claramente. Porque quando isso acontece, Deus é glorificado. Porque as boas obras que nós realizamos, as claras, é para a glória de Deus. É por intermédio de Deus. Eu sempre digo aqui que você sabe que o sol que derrete a cera é o mesmo que endurece a lama. Já ouviu falando isso umas 3 vezes. Mas essa é a verdade. O mesmo sol é capaz de derreter uma cera e endurecer ainda mais a lama. Hoje, nesse exato momento, diante da palavra de Deus, a luz de Deus está brilhando sobre você. Você ouviu verdades suficientes para entender que Ele é a luz e a vida. E essa luz, ela exige de você uma reação, uma resposta. Se o seu coração estiver agora, nesse momento, derretido como uma cera, é porque a luz de Cristo penetrou sim em seu coração. Porém, se você se mantiver indiferente ao brilho dessa linda luz, a luz do Rei, isso significa que seu coração ainda está duro como uma lama. E essa luz, ou essa palavra que está sendo ministrada para você nesse momento, vai endurecer ainda mais o seu coração. Porque é isso que o sol faz com a lama. O que estou dizendo é que se você tem o coração moldado para a maldade, a luz vai te endurecer cada vez mais. E permanecendo assim, é verdade, você vai usufruir de certos benefícios que Deus dá a todos. Como, por exemplo, a vida física. Mas você não terá a vida eterna. Assim que você morrer, você estará diante do juiz, o Rei da Glória. E você vai prestar contas da sua vida. Você vai responder por ter rejeitado a luz que agora está brilhando diante de você. Porque você rejeitou aquele que é a luz do mundo. Então que a luz de Cristo, nosso Rei, que ela ilumine a sua vida ao ponto de você enxergar a sua condição diante dele. E ao enxergar a sua condição, que Deus encontre no seu coração arrependimento. Que Deus encontre em seus lábios confissões de pecado. Que Deus encontre em você a atitude do reconhecimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a única luz no fim do túnel para os homens. Lembre-se, a vida estava nele. E esta era a luz dos homens. E eu termino fazendo uma pergunta a todos que estão aqui. Aos irmãos. Será que nós temos andado nessa luz? O nosso Rei, ele é iluminado, ele vai à nossa frente, conduzindo o seu exército, do qual fazemos parte. Nós temos andado na luz de Jesus? Para responder, ou para entender como nós andamos na luz de Jesus, eu quero ler 1 João 1, 5, 7 com vocês. Veja aí. E eu já estou encerrando. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Qual é a mensagem? Deus é luz. E nele não há treva alguma. Agora, se afirmamos que temos comunhão com ele, e afirmamos, olha, eu estou na luz, eu acho que eu estou na luz, porque eu tenho comunhão com Deus. Então, se você está afirmando isso aqui, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos. É isso que o texto diz. Se você afirma que tem comunhão com Deus, se você entende que ele é a luz, mas você anda nas trevas, você está mentindo. E você não está praticando a verdade. Tá, mas me dá um exemplo prático aqui. Tá bom, João vai fazer isso. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, o que nós fazemos? Temos comunhão uns com os outros. Voltamos aqui ao discipulado. Conectamos ao que eu falei lá no 3º ponto. Temos comunhão uns com os outros. Aqueles que estão na luz, aqueles que andam na luz, aqueles que não andam nas trevas, têm comunhão uns com os outros. Agora é só você pensar o contrário. Quem menospreza a comunhão com os santos, quem não tem comunhão um com o outro, ou nutre sentimento maligno contra o outro, contra o seu irmão, por quem Cristo morreu, esse, na verdade, pode até acreditar que Deus é a luz, mas continua andando nas trevas. Ou está andando nas trevas.
E se pensa que está vivendo de maneira correta ou que está andando na luz, está mentindo, está se enganando. Porque aquele que anda na luz tem comunhão uns com os outros. Aquele que anda na luz recebeu o perdão pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus que nos purifica de todo o pecado. Sem mais delongas, eu concluo dizendo que o nosso rei morreu. E quando um rei morria naquela época, numa guerra, por exemplo, morria também a esperança de um povo. Acabava a esperança de um povo. O nosso rei também morreu. Porém, ele não permaneceu numa sepultura. O nosso rei, ele ao terceiro dia venceu a morte, porque a sua morte foi a morte da morte na morte dele. O nosso rei venceu a morte. O nosso rei ressuscitou e hoje nosso rei vive. E se o meu e o seu rei vive, eu e você podemos crer no amanhã. A esperança para nós. Há um porvir, há um amanhã. Se o nosso rei está vivo, não há mais temor no meio do povo de Deus. Não temos o que temer. Nós não tememos nada porque sabemos que a nossa vida ela está nas mãos do nosso rei. O nosso Redentor está vivo. Sendo assim, querida comunidade, eu convoco vocês nesse momento a se colocarem em pé diante do Rei do Universo e a cantar a Ele, a louvá-lo com toda a força dos seus pulmões. O Rei está aqui. Você está na presença do Rei. Você é um súdito do Rei. E compete a nós dar a Ele o devido louvor. Então nós vamos cantar nesse momento aquela canção que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã.